Pessoal, acho importante também falar um pouquinho sobre a questão de juros. Muitas vezes a gente acaba não lembrando no nosso dia a dia ali daquela aula básica da escola. Então eu vou falar um pouquinho sobre juros, porque é bem importante a gente no mundo empresarial entender a questão de juros, até porque para a gente não ficar pagando juros, às vezes acaba atrasando alguma fatura, algum imposto e acaba tendo que arcar com esse montante financeiro que vai fazer diferença lá na última linha da sua DRE, do seu fluxo de caixa. Então, para a gente entender um pouquinho mais como que funciona essa sistemática de juros, fiz aqui uma planilhinha básica, a gente vai colocar, aqui eu coloquei um 1% ao mês como exemplo, tá? 1% ao mês, e aqui eu coloquei mês a mês. Então, começando como 1 de janeiro e como base aqui R$ 100. Então, utilizando R$ 100 por mês aqui, por exemplo, e utilizando esse 1%. Esse 1% ele vai ser esse 1% vezes os R$ 100 do mês anterior. E aqui ele vai pegar o saldo inicial mais esse mais o 1%. Então vai ser esse vezes esse vai ser R$ 1. Trazendo agora para o mês a mês, você pode ver que ao longo de um ano você chegou nos R$ 1.200, só que de juros, um exemplo, uma conta que você acaba não pagando, mas aqui a gente está utilizando como exemplo, se você fosse guardar esses R$ 100 por mês a uma taxa de juros mensal de 1% ao mês. Você pode ver que você guardou R$ 1.200 efetivo, só que R$ 68 foi de juros. Só que imagina ao inverso, porque quando a gente vai aplicar, normalmente a gente recebe isso aí, 1%. Só que quando a gente vai tomar emprestado ou acaba pagando juros de um boleto ou de um boleto, de um empréstimo ou mesmo uma guia de imposto, esse percentual é bem maior. Vamos colocar 5%, pode ver que passou para R$ 391 aqui. Se a gente pegar uma guia que fosse R$ 100, a gente não teve o mês a mês, mas ao longo dos meses, olha o montante que chegou. Ao longo de um ano, quase dobrou. Então, por isso é importante a gente entender um pouco do mundo financeiro, entender a parte dos juros. Essa aqui é o juros composto, então é juros sobre juros todo mês. Esse 5% ele vai virando uma bola de neve. Então imagina uma guia ali de imposto ou um boleto que você não paga, acaba indo para protesto, acaba indo para uma dívida ativa, acaba te enrolando todo, aí você precisa de uma certidão negativa para algum cliente, algum fornecedor, e acaba não conseguindo, e você vai ver lá no fim do mês, no fim do período, um exemplo, ao longo desse um ano, chegou a quase o dobro. E esse é um dinheiro que faria a diferença, você conseguiria pagar um outro imposto, um outro boleto. Então, por isso que é de extrema importância você deixar a sua conta redondinha, gerar o seu fluxo de caixa certinho, para você conseguir arcar com os custos e não acabar jogando dinheiro fora, que esses R$ 71 você poderia colocar dentro do seu bolso e acabou arcando simplesmente com juros, que é o valor do dinheiro no tempo. Então, essa foi uma aulinha básica de juros para vocês entenderem um pouquinho aqui do caso financeiro e vamos para a próxima aula.